hoje a gente começa a segunda parte do livro de Herculano, né? O capítulo 1. Isso, o capítulo 1 dele, que chama A Ciência Admirável. E esse capítulo, ele é muito forte, porque isso vai puxar uma coisa muito, muito interessante conosco, né? Muito, muito bom. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje conversando sobre essa ciência admirável, que é o nosso tópico. A gente tinha visto até a nossa saída antes, nós tínhamos ficado num capítulo anterior, que era um capítulo que falava sobre o triângulo de Emmanuel, o surgimento do conceito de filosofia, ciência e religião e tal, que foi uma puxada que o Herculano fez desses conteúdos. E aí sobrou para o nosso capítulo seguinte uma discussão onde ele vai apresentar uma visão que realmente é diferenciada do que é o Espiritismo. Muito interessante. Nesse capítulo, ele vai começar falando sobre os caminhos que a ciência tomou ao longo da história. O que a ciência produziu ao longo do tempo e como que a gente pegou um caminho equivocado na época em que o Espiritismo surge. Porque ele diz o seguinte, que na época em que o Espiritismo aparece, é o período em que está vigindo na Terra o chamado positivismo do Augusto Comte. E que esse pensamento foi um pensamento muito complicado, porque a visão de Augusto Comte era que só existia aquilo que era o racional, o lógico, aquilo que eu podia palpar, aquilo que os meus 5 sentidos faziam. Então, ele era uma coisa muito pragmática, muito... Era uma doutrina interessante para fazer oposição a um período anterior muito religioso, né? Que a gente veio de uma história muito religiosa, de muitos prejuízos da religião. Então, o que o Herculano vai dizer? Na hora que o Espiritismo surge, quem estava, nesse momento, dando as cartas do mundo científico era o pensamento do Augusto Comte. Então, nós tivemos uma etapa anterior, marcada por muito misticismo, por muita crendice, muita coisa desse gênero. Depois a gente avançou para uma visão muito religiosa, muito rígida, muito religiosa. E depois, um período marcado por esse racionalismo muito grande, que era lá o pensamento que o Augusto Comte nos apresenta. O que ele vai contar sobre isso? Vai dizer o seguinte para nós, que essa proposta que ele apresenta é uma proposta de absoluta negação de tudo aquilo que é o espiritual. Então, muito daquilo que a gente tem de construção do pensamento na atualidade tem raízes no pensamento de Augusto Comte. Dessa coisa assim, não, se não pode provar, então não é verdadeiro. O que o Augusto Comte traz? Ele traz uma visão muito do concreto. Aí o Herculano vai puxar, inclusive, isso, dizendo o seguinte, que a visão do Augusto Comte era uma visão fechada na questão puramente quadrada da vida física. E aí é que ele diz que ele errou, porque ele considerou que esse paradigma era a verdade. Então, ele cria a verdade de que o que eu estou vendo é toda a verdade. E aí ele comenta, Kardec já deu uma visão diferente. Que a vida objetiva é uma parte da verdade. Não se vai negar a vida terrena, mas a vida terrena não é toda a verdade. E o que eles queriam? Restringir a questão da existência humana unicamente aos aspectos materiais. E aí vem uma apresentação que o Herculano Pires faz, dizendo que a doutrina espírita
ela representa um novo momento na história da ciência da Terra, porque até então as ciências ficaram circunscritas a observar apenas o lado material das coisas. O que a ciência queria? Estudar a matemática, a física, a química, a biologia, se ocupar daquilo que os nossos 5 sentidos são capazes de oferecer. Então, aí, por exemplo, nós temos na página 178 da obra do Herculano uma reflexão muito interessante em que ele faz, que diz assim: Kardec concorda, admitindo que o Espiritismo iniciou um novo período na Terra, que é o período psicológico do planeta, aonde a gente se afastava dessa visão mais mecanicista e entrava numa leitura mais aberta. E aí ele vai comentar o seguinte, que o próprio Augusto Conte não aceitava a psicologia. Olha só, ele era tão quadradinho que nem a psicologia ele aceitava. Não, esse negócio de psicologia, isso aí não é ciência. Ele achava que psicologia não era ciência, que as coisas estavam restritas apenas àquilo que era a racionalidade. E ele quer tratar tudo como se fosse expressão da matéria, expressão do físico, do... Ai, ai. E aí, o próprio Augusto Conte, na leitura que ele faz da vida, ele diz que a história da evolução humana tem 3 fases, segundo o Espiritismo, segundo o próprio positivismo. Ela tem 3 fases. A primeira fase é uma fase mais teológica, aonde Deus reina, Deus governa. Então, ali é o período do governo do pensamento do divino, né? Depois tem uma segunda fase que ele chama de fase metafísica, que é a fase do pensamento abstrato, da lógica, da construção das coisas filosóficas, etc. E ele diz que a terceira seria a fase positiva, que é a fase onde as ciências se concretizam e a gente vai ter ali, fundamentalmente, a chegada de um conhecimento novo, que ele chama de conhecimento positivo. Por quê? Porque as ciências haviam se robustecido e a gente entra no século XIX com ciências muito mais objetivas, né? Houve uma ruptura com a religião, então Augusto Conte encontra o espaço ideal para a apresentação das suas ideias. E é quando Herculano diz, pois é, mas há uma quarta fase, que é a fase em que Kardec chega e oferece uma nova visão para esse pensamento, mostrando uma realidade que não era somente o quadradinho aonde a ciência tinha se apresentado. Até ele vai comentar um pouco mais à frente no texto, dizendo que a ciência se ocupou de ver apenas as coisas materiais, como se tudo que a gente tem no mundo fosse o objeto daquilo que a ciência se ocupou. Não. E o espírito que ninguém nunca estudou? Não, Ivana. Ninguém nunca estudou o espírito, ninguém nunca estudou a mediunidade. Quem estudou a mediunidade? Quem estudou a mediunidade? Ninguém nunca estudou a mediunidade, ninguém nunca estudou o espírito, ninguém se ocupou de discutir esse assunto. Nós tínhamos que ter um espaço científico para discutir esses aspectos. Então, é aí que a doutrina espírita vem com a força, estudando um objeto que não havia sido estudado. A biologia, a química, a física, tudo, matemática, ninguém estudou o espírito. Como é que ele se manifesta, como é que ele evolui, de onde ele veio, qual é a sua natureza, se ele pode se comunicar com os homens. Onde eu encontro esse conteúdo? Isso não tem. Não tem nenhuma ciência que tratou disso. Ninguém falou. Aí eles, não, então é por isso que a doutrina espírita é importante, porque ela vem tratar como objeto de estudo dela aquilo que as ciências anteriores não haviam trabalhado. E isso faz uma diferença total na história da Terra, porque nós vamos descobrir coisas que até então estavam no campo do fantástico, no campo do miraculoso, sem uma chegada efetiva desses conhecimentos que eram tão importantes para nós, né? É interessante, né, Larra, porque Kardec destaca, então, também o aspecto moral desses estudos, né?
não somente o conhecimento pelo conhecimento, mas o impacto desse conhecimento na vida do ser humano, da sociedade, né? Esse, na verdade, é um grande diferencial de Kardec em relação aos outros pesquisadores de seu tempo, porque, assim, não estou querendo falar mal deles, não, mas aquela galera que a gente estudou lá atrás, César Lombroso, Ernesto Bozano, Alexander Aksakov, eles foram muito fundo no fenômeno pelo fenômeno. E se você pegar a obra de Kardec, não tem discussões muito profundas de como é que um fenômeno de materialização acontece, que eu fiz um experimento. Ele fala da teoria, mas ele não vai fazer como você pega uma obra do Alexander Aksakov. Meu Deus, ele vai a fundo, os experimentos que é feito, como é que as coisas... Aqui, ó, vou pegar um texto aqui, ó. Bases científicas do Espiritismo. É só experimento, meu amigo. É só experimentação. No dia tal, fulano de tal apagou a luz, aí uma entidade entrou. É disso que esses clássicos, né, se ocupam. Isso aqui era em inglês. Happy Start. Aí, esses estudos, não é o que Kardec faz. Ele vai além disso, discutindo os aspectos morais. E, nesse momento, Herculano Pires está comentando o quanto que foi impactante para a humanidade abrir para além daquela caixinha, porque o mundo está todo mundo dentro daquele paradigma. O paradigma de que o mundo é esse negócio aqui que eu estou vendo. É isso, o todo é isso. O todo do universo é só isso. Então, a chegada do Espiritismo marca essa ruptura. E aí, há um momento muito interessante do texto que o Herculano vai buscar, porque nós tivemos um grande pesquisador, mas já do século XX, da década de 30, que foi Heines. Esse Heine foi quem estudou a parapsicologia, é o criador da parapsicologia. Estudou os fenômenos, movimentação de objetos. Então, ele é tido como o pai da parapsicologia, como se ele tivesse descoberto isso. E quando o trabalho de Kardec, muito antes disso, já oferecia muitas possibilidades de conhecimento, entendeu? Então, a humanidade hoje trata como se todo o conhecimento das questões que vão além do corpo físico tivessem surgido em 1930 com Heine. Por quê? Porque foi o que a academia recepcionou. A academia recepcionou ele, mas não recepcionou o trabalho de Kardec e até dos outros, né? O trabalho dos outros que a gente tem, que a gente já viu tantas vezes aqui, não foi acolhido na academia como o trabalho de Heine. Então, você tem muita coisa produzida dentro do campo da parapsicologia, tratando como ciência, com estudos, tudo, pós-graduação e tal, mas as pessoas não olham para o que o Espiritismo trata, porque recua acreditando que esse conhecimento não está estruturado dentro da visão do Espiritismo, né? Então, aí você tem uma coisa muito significativa dentro desse processo. Para quem tiver com o livro O Espírito e o Tempo, e essas questões que eu estou comentando estão na página 179, tá bom? E então, oi, diga. Não, estou aqui pensando, né? Você falando dessa questão de não terem sido aceitas anteriormente e depois só já, né, no século XX e tal. Se a gente até hoje questiona os ensinamentos de Jesus há 2000 anos, não é? Verdade, Então, o verdade. Kardec tá jovenzinho ainda. Ainda vai demorar, né? As pessoas compreenderem realmente. Precisa de muito amadurecimento para a gente chegar nesse momento. Muito amadurecimento. A humanidade, ela tem sua dificuldade, às vezes, as pessoas... Eu lembro uma vez, conversando há muito tempo atrás, eu devia ter uns 20 anos de idade, então, meu Deus, época de Adão. Eu era, assim, tinha chegado ao Espiritismo tinha pouco tempo, né? Entrei com 17 anos, tinha uns 20 anos, e nessa época era muito jovem, então tinha muito aquelas discussões de religião da universidade, eu tinha amigos de todas as correntes, então a gente conversava sobre tudo, e todo mundo se questionava, todo mundo, não, eu sou batista, eu sou não sei o quê, eu sou presbiteriano, eu sou isso, sou aquilo. Então havia muitos debates acalorados dentro da universidade sobre
as questões. E eu lembro uma vez que a gente estava conversando com uma moça, que ela era protestante, uma determinada designação, e a gente começou a conversar. O que é isso, aquilo? Aí, nessa conversa, eu disse para ela assim, não, mas os fenômenos, existem fenômenos que são físicos, que movimentam um objeto de um canto para o outro. Ela disse, isso não pode, não pode. Eu disse, mas pode. Aí ela ficou assim, aí eu perguntei para ela, se você visse esse copo sair daqui para cá, você não acreditaria? Ela disse, não, mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Então, assim, a humanidade aceitar certas coisas é um pouco difícil. Às vezes eu fico imaginando se, por exemplo, um disco voador pousasse assim no centro da cidade, centro de São Paulo. O que aconteceria com muitas religiões? Elas não saberiam lidar com isso. Porque isso seria uma coisa muito bizarra para eles. Porque eles iam perguntar assim, mas como assim? Mas não foi Deus que veio aqui, que pregou para nós? E vocês são quem? Nossa, ia ser uma loucura, ia ser uma loucura. Pois é. Então, você só me lembrou uma historinha do Humberto de Campos, que eu acho que está no Boa Nova, que fala daquele momento em que os apóstolos, eles estavam questionando muito Jesus, porque ele chegava, ao invés dele já começar os fenômenos, as curas, né, aqueles prodígios que ele fazia, ele ficava falando, ele ia devagar e tal, e o pessoal falava assim, não, mestre, o pessoal que chega aqui, o pessoal está querendo cura, eles estão buscando outra coisa, e o senhor está querendo, né, doutriná-los e tal, né? Aí Jesus disse para eles assim, tá bom, então vamos fazer a experiência contrária. Chegaram no lugar, atenderam todos aqueles que precisavam, para depois Jesus falar, né? O que aconteceu? Aqueles que recebiam iam embora. Não ficavam para ouvir o mestre. Não é? Então, na verdade, o essencial era o que Jesus fazia antes, porque aquela cura ali era uma cura do corpo, era uma cura temporária, e a cura do espírito estava no ensinamento que ele dava, né? Então, quando ele ofereceu a cura primeiro, as pessoas receberam e foram embora. Pouquíssimos ficaram. Aí os apóstolos ficaram muito, né, encabulados com aquilo, e aí Jesus disse, agora vocês entenderam? Porque precisa ser diferente, né? Então não adianta se aparecer um disco voador no centro de São Paulo, as pessoas vão achar as maiores explicações e não vão. Você quer ver uma coisa? Não tem essas plantações que tem uns desenhos que aparecem nas plantações? Sim. Ninguém consegue explicar, mas também ninguém toca no assunto. Ninguém consegue. Da noite para o dia, aquele negócio aparece. Quem faz aquilo? Quem faz? Então, Herculano começa o texto dentro da aridez do pensamento de Augusto Comte, ali, aquela coisa quadradona dele, de negar tudo, e mostrando como que a doutrina vem desconstruindo a verdade do positivismo e se lançando para uma apresentação de algo muito diferente. E aí o Herculano vai tratar sobre a proposta do Espiritismo de dizer tem matéria, mas tem espírito. Existe uma dualidade na vida. Eu não tenho só uma verdade, eu tenho as duas. Existe no universo as duas faces. Não estou negando as leis da matéria, mas eu preciso olhar as leis do espírito. Não tem como. Isso também é verdade e a ciência está olhando só para um lado. Aí olha só o que o Herculano vai buscar. Ele vai buscar lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 do Evangelho, no item 5. Tem um Evangelho aqui. Tem de tudo aqui, olha, mas não tem o Evangelho. Cadê? Acho que essa me levou lá para baixo. Então, o livro Evangelho, no item 5 do primeiro capítulo, tem um texto maravilhoso. Olha o que ele diz aqui. O Espiritismo não disse uma, ele é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual
bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, veja onde ele encaixou o que seja o Espiritismo. Tratar de um tema que até agora as ciências não haviam se ocupado. Então, eu venho estudar esse assunto, revelar como é, de onde vem, como é que funciona, e as leis que regem a vida do espírito e a vida no mundo espiritual, como é que ela se apresenta. Essa é a forma como Kardec vai oferecer o Espiritismo. E note, isso é dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o livro mais religioso, digamos assim, é aonde nós vamos encontrar Kardec dizendo ele é a ciência. Ele é a ciência! O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens de formas irrecusáveis, porque essa era uma questão muito clara no positivismo. As questões só poderiam ser tidas como verdadeiras se elas pudessem ser provadas. Eu não posso admitir verdade se eu não tiver um método para provar que isso é verdadeiro. Por isso, Kardec criou o método da universalidade dos ensinos dos espíritos, né? E aí ele vai... fala mais, né? Que Oi? ele fala mais, ciência e religião são as alavancas da inteligência, da evolução da inteligência humana, né? Mostrando que elas estão, porque sempre se colocou uma confrontando a outra, né? Ciência aqui, religião aqui. Se eu digo A, eu digo Z. Eu não. O que a ciência fala não se pode acreditar. Eu tenho a verdade porque eu sou conectado com Deus. Não. Quem tem a verdade sou eu porque eu sou a ciência, eu tenho a razão, eu tenho a lógica. O que você fala é só bobagem. Então, as duas sempre num confronto. E aí a gente vai ver daqui a pouco, um pouco mais à frente, ele vai falar que as duas têm a mesma fonte, que é Deus, então elas não podem se contradizer. E aí nessa, quando fala das alavancas, é isso mesmo. A fé é uma alavanca para que a sociedade avance. E a ciência também. Tira a alavanca da fé e vê o que acontece conosco. Aí, ó, sociedade toda doida, toda distorcida, toda doente. Mas se você pegar só a religião e tirar a ciência, vira fanatismo, Ivana, vira fanatismo. Com certeza. E é interessante também porque Kardec usou o método experimental, né? Cartesiano para a codificação do espiritismo, né? Para toda a pesquisa que ele fez, demonstrando esse aspecto científico aí da doutrina, né? E tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente fala, Kardec usava o método da universalidade dos ensinos dos espíritos. Como é que ele conseguia fazer isso numa época que não tinha internet, não tinha... Como é que ele fazia? Ele usava a revista espírita, que ele fazia, ele publicava o negócio na revista e esperava os leitores. Ele tinha leitores em toda parte do mundo. Aí os leitores diziam, olha, aqui um espírito apareceu também. Isso é a mesma coisa, aqui é a mensagem que ele deu, olha. Aí ele pegava da Polônia, da França, da Inglaterra, da Itália, da Espanha. Aí, deu uma convergida aqui. Aí ele pegava esse material, isso vai para o livro, houve convergência. Quando ele publicava alguma coisa que não tinha convergência, ele dizia, quer saber? Vamos deixar na geladeira disso, vamos esperar ver se confirma. A hora que confirmar, a gente põe. Não confirmou, deixa aí. Por isso que tem uma série de artigos na Revista Espírita que nunca apareceu em obra básica. Nunca apareceu. E enquanto tem outros que vocês, olha, estava na Revista Espírita tal e depois colocou na obra tal. É porque deu convergência e disse, não, isso aqui dá para colocar. Ele vai lá e coloca, né? Então, muito bem, muito bem. E aqui, Ivana, vai acontecer uma parte muito legal desse estudo que ele faz, porque nessa parte da obra, ele vai avançar em cima do surgimento da psicologia. Esse trecho do livro do Herculano, ele vai dizer assim, olha, nós estávamos na visão de Augusto Comte, ele não conseguiu responder tudo, e entramos no século XX com aquela ideia de Freud, o behaviorismo. O behaviorismo, ele chama com outro nome aqui, né? Ele dá um nome para o behaviorismo. Naquela época, né, as coisas ainda estavam se ajeitando, aí ele fala o condutismo da conduta, né? Porque behaviorismo é um termo em inglês, behavior é comportamento.
Aí ele traduz behaviorismo para condutismo. Então, essa fase do behaviorismo, que é a fase em que dizia, não, o homem é produto do meio. Se você criar uma criança assim, ela vai ser assim, não tem... Porque o behaviorismo, ele nega a questão espiritual, porque quando eu estou no behaviorismo, eu digo, o homem é fruto do meio. Se eu educar assim, ele vai ser isso aqui. E a gente sabe que no meio viciado saem gênios, e às vezes, numa família de gênios, eu tenho pessoas totalmente deformadas do ponto de vista moral. Então, você vai perceber que nem sempre aquilo que você apresenta forma o caráter de uma pessoa. Ajuda, mas não vai efetivamente determinar como é que ela vai ser. Aí ele começa a avançar por esse campo já da psicologia, que o Conte não gostava, não, pois isso aconteceu. E aqui também, quando nós criamos dentro da psicologia esse pensamento de que as pessoas são fruto do meio, que não existe mudança, isso não é legal. Mas já abria o campo do entendimento, hoje, de que o homem também tem uma mente. Ainda não chegava no espírito, mas eu já começava a ter... Olha como a coisa vai acontecendo. Eu começava, dentro do campo científico, a admitir que existia alguma coisa que era a mente das criaturas. E o que é interessante nessa questão da mente do homem é que, quando Freud cria sua teoria, ele é tido como louco, ele é maluco, ele é doido. Né? E aí, o tempo, um século, para que as pessoas não, é isso mesmo, pensamento de Freud, porque a mente, o ego, porque era tudo muito novo. Disse, não, porque você tem dentro da sua cabeça uma outra instância do seu ser, que é o ego. Cara, explica isso para quem nunca ouviu falar. Então, você entender que eu tenho uma outra pessoa com a qual eu converso, que para quem eu conto o que acontece comigo, uma pessoa que eu olho e digo, nossa, mas eu fiz uma besteira. Eu consigo me olhar. Então, quem é que olha quem? Quem está olhando quem? Então, tem duas pessoas dentro de mim. Quem são esses? Esse comportamento aí que a gente enxerga no pensamento de Freud, ele é muito interessante. E aí é um avanço, né, nessa ideia. E é interessante também, né, porque veja só, Freud ele foi um dos pioneiros, né, aí na cartografia da mente, né, desvendando a estrutura da mente humana. Mas depois os outros que vieram trazendo os acréscimos, como é o caso de Jung, né, que chega e diz assim, não, mas não é só isso não, existe um inconsciente coletivo, existem os arquétipos, né, Jung vem e traz a contribuição, aí vem a psicologia humanista do Viktor Frankl, né? E hoje a gente vê aí a transpessoal, que já considera, né, o transcendente, o prosseguimento da vida após a morte, não somente mais a parte física ou mental, mas também a transcendência, a espiritual. Então a gente observa como vem evoluindo, né, o pensamento humano. E Kardec foi um dos pioneiros nisso, né? O Espiritismo ele é pioneiro nessas propostas, né, nas ideias que ele traz numa época em que a ciência estava em grande evolução, né, e ebulição, tanta coisa surgindo, e Kardec vem trazendo tanta coisa que só agora está sendo confirmada, né, inclusive. E tem uma coisa interessante, quando Joana publicou essa obra aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Quando ela publicou esse livro aqui, chama Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, eu achei esse título horrível. Eu disse, gente, mas é muita pretensão, né? Você fazer um livro e dizer, olha, eu vou analisar à luz da psicologia profunda. Aí dizer, gente, pegou mal esse título. Eu achei que ficou feio. Eu dizer que eu tenho um conhecimento profundo e eu vou analisar à luz da psicologia profunda. Eu precisei ficar velho, todo carcomido, para descobrir que psicologia profunda é como ele chama a psicologia transpessoal. Então, eu vou redizer o nome do livro, O Evangelho à luz da psicologia transpessoal. Só que, para não chamar transpessoal, psicologia profunda. Pois é, que interessante, né? Aí,
ela já é a quarta força da psicologia, porque tem a primeira força, que é a psicanálise, aí a segunda força é o behaviorismo, aí vem a terceira, que é o humanismo, essa e do a Viktor quarta Frankl, pessoal. e agora a quarta força, que é a transpessoal, que vai cada vez mais alargando a compreensão de como é que essas coisas acontecem. E aí o Herculano vai caminhando nessa direção e vai encurralando o materialismo no canto, porque as coisas que vão sendo descobertas, elas vão quebrando essa visão mais equivocada que se tem. Mais à frente, nesse mesmo texto, o Herculano vai falar sobre espírito e matéria. Quando ele chega aqui, nesse ponto do texto, que tem uma espécie de terceiro tópico disso que ele trata nesse capítulo, ele vai pegar a física. Ele disse, a física chegou num ponto em que ela disse, não, a matéria é a luz, a luz é a matéria coagulada, que uma coisa é a outra. Então, que não existia, na verdade, a energia e a matéria. Não, matéria é energia e energia é matéria. Quando ele fala que existe matéria e a energia se transforma em matéria, que existe essa relação, isso de certa forma, mexeu muito com o pensamento das pessoas, porque ressuscita a ideia de que a energia, no caso o espírito, está conectado à matéria, que há um outro ambiente que não é somente o mundo tangível, porque a energia ela não está sujeita às classificações que a gente tem, né, da tabela periódica. Isso aqui é o elemento A, elemento B, sei lá. Eu não vou ter mais isso. E na energia é um ambiente mais difícil da gente trabalhar nesse sentido. Então, houve uma mudança muito grande no pensamento e abriu espaço para que essas discussões assim tão transcendentais que a vida possui pudessem ser observadas de uma maneira mais tranquila, né? Uma mudança nesse processo. E ele fala uma coisa interessante, né? Que a ciência sozinha não conseguiria explicar certos fenômenos que o Espiritismo explica. Da mesma forma que o Espiritismo sozinho, sem a ciência, não conseguiria explicar. Então, por isso a união entre a ciência, né? E a religião e o Espiritismo, por exemplo, para conseguir entender essas questões, né? Você sabe que tem um poema do Castro Alves, quando ele estava encarnado. Tem um poema dele, não vou achar aqui. O poema se chama O Vidente, o espaço vidente, em que a história que ele conta é assim: o cara saiu para caçar e quando ele ficou olhando a natureza, ele tem uma visão, um estado alterado de consciência, em que ele vê o futuro. Então ele está no local, ele bota a carabina dele assim do lado de uma pedra e o futuro da humanidade começa a passar na frente dele. E o que ele desenha como futuro é o mundo de regeneração. Então ele começa a falar várias coisas. Aí tem um momento dessa poesia que ele diz assim, que ele fala que a pomba mística da fé e a águia da razão voam juntas, as duas, a águia da razão e a pomba mística da fé, levantam voo e voam juntas, porque finalmente as duas vão levantar voo juntas. Então, quando eu estava lendo esse texto, que ele fala da necessidade da relação da fé com a razão, eu lembrei disso, né? Levantam juntas do vale escuro da alma, voando ao infinito em noite calma. Que bonito isso, hein? Que bonito essa É muito, analogia que ele faz. eu vou ver se eu acho essa poesia aqui. Se alguém puder aí pegar O Vidente, pegar a poesia O Vidente do Castro Alves, é dele encarnado. Aí ele fala num trecho: mudou-se o fétro, o cetro, este aguilhão dos povos, na virga do profeta coberto de renovos. Eu não sei quem é o profeta coberto de renovos, pode ser Kardec. A fé, a pomba mística. A Alda está só nos corrigindo aqui, ela tem razão. A primeira força é o behaviorismo. A A psicanálise é a primeira que é, né? A segunda. psicanálise é a Isso segunda. mesmo. Tá certo, Alda, A obrigada. terceira. Beleza, a primeira é a behaviorismo, tá? Tá certo. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é muito importante para a gente ir caminhando certinho. Então, nessa parte em que ele avança para a questão da física,
a gente vai ver essa mudança tão significativa que vai acontecer na leitura de que a física começa a também invadir esse espaço de conhecimento e tratar que a matéria não é tudo, que existem coisas que a gente não consegue entender. Existem umas coisas, nem todo mundo sabe, né? Mas eu sou engenheiro eletrônico, né? Sou engenheiro eletrônico. E eu sou engenheiro eletrônico de telecomunicações. Eu estudei sobre telecomunicações. E tem uma coisa nas telecomunicações que ninguém consegue explicar, que é o seguinte: como é que a gente transmite um sinal para uma sonda que está lá em Plutão, se é vácuo? O que tem é vácuo. Quem carrega? Quem carrega a onda? Quem transmite a onda? Porque, por exemplo, num fio elétrico, eu sei como é que ela passa. Ela passa de um átomo para o outro, aí um átomo vai passando, aí chega do outro lado. Mas e no vácuo? Aí já no vácuo não vai transmitir. Transmite. Transmite que a gente recebe. Então, ninguém sabe explicar o que é que tem, mas assim, existe alguma coisa. Aqui, olha, pegaram um pedaço. Ouço cantar nos astros, no mar do firmamento, no mar da mata virgem, ouço cantar do vento, aromas que se elevam, raios de luz que descem, estrelas que despontam, gritos que se esvaecem. Não, mas não é esse pedaço, não. É mais para frente. Ele veio assim, ele diz, eu vejo, é esse poema aí, mas é mais para frente. Eu vejo voando a fé, a pomba mística, a águia da razão, unidas o Paulo Ito não colocou mais esse inunda, trechinho, ó, né? não mais inunda o templo a vil superstição. A fé, a pomba mística e a águia da razão, unidas se levantam do vale escuro da alma ao ninho do infinito voando em noite calma. Aí a sequência é: mudou-se o fétrio cetro, este aguilhão dos povos, na virga do profeta coberta de renovos. E o velho cadafalso, horrendo e corcovado, ao porte das idades por irrisão ligado, parece embalde de tempo. Aí vai embora. Minha memória não está mais muito boa, mas é mais ou menos isso. Imagina se fosse boa. Então, essa aí é o momento em que as duas se encontram e saem. E isso é Castro Alves. Ele era um menino de 20 e poucos anos. Existem pessoas que dizem que ele conheceu o Espiritismo, porque o que ele escreve, em alguns momentos, conecta-se muito com o pensamento que o Espiritismo possui. Então, aqui, nesse momento do trabalho que eles vão fazendo, na questão da física, vai se dando uma coisa extraordinária. Mas tem uma parte desse texto que é a mais bonita de todas. A mais bonita. Que eu disse, olha, quem gosta da doutrina secreta vai gostar do estudo de hoje. Que é como que o Herculano fecha esse texto de uma maneira... Vocês nunca vão esquecer essa live de hoje. Vocês nunca vão esquecer. Vocês vão levar para o resto da vida de vocês o que a gente vai ver agora. Como é que ele encerra esse estudo dele? Ele diz que houve um personagem, né, na nossa história científica muito importante, que marcou a história da humanidade, que é o René Descartes. René Descartes é o cara que de certa maneira, revolucionou o pensamento no século XVII. O René Descartes, ele tinha uma ideia de que o mundo tinha a parte material e tinha a parte espiritual. Ele dizia, eu reconheço que existe a matéria e que existe o espírito. Que existe essas duas coisas. Que existe. O homem tem uma alma, que essa alma é imortal. Ele tinha essas convicções. Aí vem a parte mais interessante. Ele tem um sonho quando ele tem 23 anos. Ele tem um sonho. Ele sonha com o quê?
ele sonha com esse sonho do vidente. Esse vidente que eu estava falando da poesia, o sonho do vidente é o sonho de Descartes. Ele sonha que vai surgir na Terra uma ciência nova. Olha o que ele vai sonhar. Vai surgir na Terra uma ciência nova. Essa ciência, ela vai juntar todas as ciências debaixo dela. Ela vai juntar física, química, matemática, sociologia, tudo. Todas as ciências estarão reunidas dentro desta ciência maior. E ela vai reunir as ciências e vai agregar essas ciências conectando com os saberes espirituais. É uma premonição que ele tem. É uma premonição. Então, ele tem 3 sonhos. Os 3 sonhos levam nessa direção. E quando ele volta desses sonhos, que eu posso dizer que foi um transe que ele teve, ele vive o resto da vida dele, toda a vida, para concretizar isso. E olha o que ele diz assim, é uma ciência nova que vai surgir. Essa ciência vai juntar todos os saberes e vai falar do espírito, vai falar da imortalidade, vai falar disso que existe, ela vai provar que isso existe. E olha o que ele diz. Só que esta ciência não poderá ser obra de um homem só, porque ela é muito grande. Serão vários que vão se juntar para escrever sobre essa ciência. E ele dá um nome. Ele dá o nome da ciência. Ele diz, o nome dela será Ciência Admirável, que é o nome do nosso capítulo. Então, a ciência... esse aqui é um outro poema dele. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Então, o René Descartes, ele enxerga isso, ele diz assim, vai acontecer. E a vida dele é essa. A vida do René Descartes é dizer o seguinte, nós temos que juntar os conhecimentos, nós temos que juntar o que está espalhado. As ciências não podem se contradizer, elas têm que se juntar. Cara, é uma coisa incrível o que ele consegue apresentar nesse texto dele, nessa visão que ele tem. E pouco mais de 200 anos depois, surge o Espiritismo. Meu pai, o biógrafo dele diz o seguinte, que depois desse sonho que ele teve, ele entregou-se a uma espécie de entusiasmo, dispondo de tal maneira do seu espírito, já cansado, porque ele tem isso aí, ele ainda é jovem, ele tá servindo na força, como soldado, ele tem essa visão. Já cansado, que o pôs em estado de receber as impressões dos sonhos e das visões. E daí para frente, meu amigo, a vida desse cara foi trabalhar isso. E aí ele diz, esta será uma obra imensa que não poderá ser feita por um homem só. É incrível isso. E ele fala dos fundamentos que a ciência admirável teria. E os fundamentos da ciência admirável é exatamente essa. Juntar todos os conhecimentos científicos numa mesma base e iluminar esse conhecimento com a visão da presença do Espírito. Então, eu vou fazer uma conexão com a doutrina secreta. A doutrina secreta eram essas verdades, só que sem o forro científico. Cadê o forro científico de Krishna? Cadê o forro científico de Buda? Eles não tinham dizer assim, não, a verdade está em mim. Vai por mim que você vai bem. Mas eles não tinham uma ciência para provar. Era um iluminado, o iluminado vinha e revelava seus conhecimentos para as pessoas. Quem quisesse seguir, seguia. Quem não quisesse seguir, não tem como provar, porque esses homens não vieram para provar, eles vieram para ensinar as verdades muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Bom, se está muito à frente do tempo, é porque haverá um tempo que será tempo. E vai ser tempo quando tiver um forro científico por trás, em que você vai dizer, não, mas isso é assim.
Isso não é achismo. Isso é dessa forma. Eu estava esse final de semana conversando com a Nete Guimarães. A Nete estava me falando umas coisas muito doidas. A Nete ela tem umas informações muito incríveis, né? E ela, olha o que ela estava me dizendo, que a ciência hoje ela já sabe que área do cérebro está funcionando com os instrumentos que tem. Então você conecta uma pessoa nesse instrumento e diz para ela assim: me fale da sua infância. Quando a pessoa fala da infância, ela ativa uma área aqui atrás, que é o hipocampo, aonde estão as memórias. Então, quando você observa a pessoa iluminando essa região, aí você diz, ela está lembrando. Isso que ela está falando são memórias. Aí você diz para ela, agora você imagina uma girafa cor-de-rosa com duas cabeças. Aí você vê que a pessoa ilumina essa parte da frente. Porque ela nunca viu uma girafa cor-de-rosa com duas cabeças. Então ela tem que criar, então ela cria aqui. E aqui ela lembra aqui e ela cria aqui. Então você só tem esses dois lugares para que você ilumine. Ou é verdade ou é mentira. Se for verdade, eu estou lembrando. Se eu estiver mentindo, eu estou criando. Então, os detetores de mentira conseguem identificar se você mente ou não pela área do cérebro que você está iluminando. O que não tem como, você irriga, você bota os neurônios em atividade e aí você produz aqui. Aí o que ela estava me contando? Que eles foram fazer uns experimentos e aí os caras começaram a acessar na lembrança no que você está vendo? Sim, eu estou vendo. Aí o cara disse, está vendo? Aí ele tá vendo aqui. Então, realmente, é verdade, ele está vendo. Aí, não, ele está vendo aqui, ó. Então, se ele está vendo aqui, ele não está vendo. Ele está criando. Isso é invenção. O cara está criando uma imagem. Aí eles foram trabalhando e viram que tinha algumas pessoas que nem iluminavam a memória e nem iluminavam na frente. Elas iluminavam uma terceira área do cérebro, chamada hipotálamo. Só que o hipotálamo não tem nada a ver com memória. Não existe memória no hipotálamo. A memória está no outro canto. Aí os caras, mas ilumina lá. Aí ela contando. Vários experimentos foram feitos e os caras relatam. Percebemos que houve uma iluminação do hipotálamo na memória. O cara falava e dizia que suas lembranças estavam no hipotálamo. Aí ela disse, sabe por que eles estavam falando que está no hipotálamo? Não. Por quê? Porque a glândula pineal está no hipotálamo. Então, naquela região, é mediunidade. Então, eu quero dizer assim, não, eu tô vendo, você está vendo? Tô vendo. Isso aí não pode, é mentira, quem está criando, está aqui. Só que eu quero dizer que está vendo e ele está acionando. Então, você pode hoje provar quando a pessoa está em transe mediúnico pela área do cérebro que é ativada. Então, não é uma hipótese, nós estamos caminhando na direção de uma leitura objetiva da verdade. É como, por exemplo, a experiência de quase morte. Os caras, eu conversei com o Alexander Moreira lá no evento maravilhoso. Evento maravilhoso. Ai, que bom, você gostou. Maravilhoso. Eu digo para você, eu tinha 2 eventos que eu considerava os eventos mais impactantes que o movimento espírita possuía. Vitória da Conquista e o Céu de Uberlândia. O Céu de Uberlândia e Vitória da Conquista. Hoje eu posso dizer que tem 3. Porque o evento do Conecta, cara, foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Então, ali no Conecta, eu sentei com o Alexandre e disse, eu quero falar com você, arranja um tempo para você conversar comigo. Aí nós sentamos, aí eu perguntei para ele, me fala o que você está pesquisando, me conta o que está acontecendo, eu quero saber o que está acontecendo. Aí ele ficou assim, aí quando ele puxou a expressão, se eu vou ser mais objetivo, para você não perder tempo, como é que o mundo científico está reagindo com as experiências de quase morte? Aí ele riu e disse, estão em pânico. Aí disse, por quê? Disse, porque o paradigma não explica. O paradigma não explica.
Porque eles querem pegar o mundo, a caixinha fechada, e dizer assim, não, esse fenômeno eu tenho que explicar com esse conjunto de verdades. E esse conjunto de verdades não explica. Não explica. Aí ele diz assim, eles vão ter que desmontar para remontar dentro de uma nova lógica. Eu lembro do Charles Richer, que escreveu assim, você pensa que é fácil para mim, que sou fisiologista, ver um espírito se materializar e você ter que negar tudo que você aprendeu dos seus mestres? Tudo que você aprendeu, você tem que jogar tudo no lixo e criar um novo paradigma? Não tem sentido, não é possível. Então, é esse momento que o mundo científico está vivendo com as experiências de quase morte. Eles sabem o seguinte, o cérebro está inativo, mas o cara tem memória. Então, a memória não está no cérebro. Está onde? Não sei onde está, mas ele não pode lembrar. É impossível, porque o cérebro está desligado. E o cara está lembrando. Então, Olha, eles estão... que coisa, né? estão... E a quantidade de grupos hoje que estão se dedicando a pesquisar, né, essa questão transcendental nas universidades. O Florencio, que é nosso amigo, o Florencio Anton, que é médico, pintura mediúnica, né? Florencio já participou de pesquisas em universidades na Europa, Alemanha, Portugal, e ele estava me falando agora que vai iniciar, tem 2 novos projetos de pesquisa sendo iniciados. Um lá pelo Alexander, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e o outro pela Universidade Federal da Bahia, que ele já está participando como médium pesquisado, né? E eles fazem todos esses exames de imagem durante o transmediúnico, sabe? De mapeamento cerebral, ele está dentro de um tubo de ressonância, fazendo pintura mediúnica deitado numa mesa dentro de um tubo de ressonância e os caras médicos apreciarem, pesquisando, né? Apreciando quais são as áreas do cérebro que estão sendo ali ativadas. É muito interessante. É porque eles querem saber se é memória, se ele está criando, da onde que está vindo o impulso. Tá vindo. Gente, nós estamos vivendo isso. O cara viu isso, ó, 1619. 1619. Ele antevê, as ciências vão se reunir e a fé vai amalgamar, como gosta de dizer a Cris, né? Essa amálgama que vai surgir da mistura dessas ciências, mas no meio dela vai ter a fé, porque eu poderia pegar, imagina que você pega várias bolinhas de gude e coloca dentro de um vidro, elas estão todas soltas, aí eu derramo uma cola, e a cola junta todo mundo e faz uma peça única. Esse negócio que vai, esse é a parte da espiritualidade que vai conectar a biologia com isso, com aquilo. Olha, o que a gente está descobrindo de epigenética hoje, o que a epigenética está descobrindo é tudo que o André Luiz falava, que a pessoa, com seu comportamento, pode alterar o DNA. Por exemplo, eu trago no meu DNA uma propensão para o câncer, mas com o meu comportamento eu levo um neurotransmissor que desliga o gene. Aí eu não tenho, o meu irmão tem, mas eu não tenho. Ou eu posso ativar, eu venho com uma doença, aí está na hora de ativar. Vai lá, a gente ouvia falar, no livro Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva, falavam sobre as predisposições mórbidas, que é o cara renasce com a possibilidade de desenvolver uma doença ou outra. A gente sabia que tinha, mas não conseguia explicar. Hoje a ciência diz, não, é isso mesmo, é a metilação das histonas, em que uma substância vai e inibe parte do DNA ou ativa. E o mais curioso, isso não é permanente, é temporário. Eu posso depois, se eu mudar o meu comportamento, ligar de volta o gene que está desligado ou desligar um que foi ligado. Isso é espetacular, isso é espetacular. Nós estamos vendo a biologia dizer, não é só o gene que manda, o comportamento da pessoa manda sobre o gene. Isso é impressionante, né? Muito legal, muito legal. Isso é maravilhoso. Maria Eugênia está triste porque ela não pôde ir no Conecta. Maria Eugênia, o ano que vem, março, de 12 a 14, põe na sua agenda, tá? Mas tá firme, né? Ano que vem. Mas já falou para ela, ano que vem tem.
Mas, olha, ela disse que ficou assistindo pela telinha, então ela assistiu. É, é. Porque Assistiu. nós fizemos os podcasts ao vivo, né? Gravamos aqueles podcasts, fizemos ao vivo lá. Foi muito legal. Mas nada substitui contato físico, olha. Ah, É muito não. legal, é muito legal assim, a gente poder assistir, poder transmitir, as pessoas terem gravado para poder assistir novamente. Isso tudo é muito legal, né? Olha o Paulo Witter aí. Ah, o Paulo estava lá. Não, o Paulo trabalhou para caramba, né? O Paulo está com a Nossa, gente na equipe do Conecta, ajudou demais. O Paulo Rodrigo, muita gente boa de Campinas, que nos ajudou é. demais. Nossa, que bom. Pois é, então, o que é que a gente tem de leitura de tudo isso? Nós temos que haviam as doutrinas esparsas, mas elas traziam uma verdade comum, que era a verdade secreta, a doutrina secreta. Essa doutrina secreta veio atravessando o mundo, veio, e essa doutrina, em um certo momento, ela se perdeu no meio da coisa, quando boa parte do pessoal foi embora e a mediocridade tomou conta do planeta, ela foi muito perseguida, ela ficou muito escondida. E a ciência, então, avançou, mas avançou toda espalhada, toda fragmentada. E daí, então, o René Descartes disse, não, as ciências vão se reunir. Ele não estava nem no período do desenvolvimento, ele estava no meio daquele período doido da Idade Moderna. Não é lindo a gente ver esse cara enxergar isso no século XVII? Em 1600, o cara vai juntar tudo, e a espiritualidade vai amalgamar esse conhecimento. Gente, eu acho espetacular demais. É. Muito bom. Os recados estão sempre vindo, né? De uma forma ou de outra, a gente vai recebendo, não é? Vocês podem depois dar uma olhada no Herculano, no capítulo. Olha só o Oi. que o Rodrigo está dizendo aqui, que bacana isso. Tenho acompanhado um adicto em crack há mais de 20 anos, que com a sua mudança de comportamento, através do conhecimento da doutrina, está conseguindo sair das drogas como nunca tinha acontecido antes. Eu tenho um caso desse também, alcoolismo. O cara tinha problema de alcoolismo e conheceu a doutrina espírita. Ele disse, foi a melhor terapia que eu já fiz várias terapias, fui internado, já fiz todo tipo de coisa. Mas o que mais está dando resultado para mim é o estudo do Evangelho, acredita? Eu conheço um caso também, que já tem muitos anos que completamente limpo, deixou totalmente. Poxa, que legal, hein? É o Que... espiritismo, né? Que Então, bacana. esse conhecimento, ele realmente ele é muito transformador, muito transformador. Por quê? Porque ele é muito lógico. Ele é muito lógico. Ele assim, não estou querendo falar mal das doutrinas secretas, mas a doutrina secreta não tem fogo. Não tem fogo. O Krishna diz que é assim, você tem que acreditar, porque está falando que tem que ser. Mas quando você pega a doutrina espírita, ela está calçada atrás com uma série de doutrinas, série de ciências. É. Então, quando a gente fala de evolução, que fala do processo evolutivo do princípio espiritual, que vai evoluindo para chegar no ser humano, cara, eu não estou falando isso da minha cabeça. Estou falando isso porque a biologia fala isso, né? A biologia trata disso. Aí, quando a gente pega a questão das predisposições mórbidas, está lá na epigenética, eu estou vendo. Aí, quando você fala de glândula pineal, quando você fala de fenômeno mediúnico, aí os caras vão hoje, estão descobrindo, está lá. Aí faz experiência de quase morte, está lá. Então, nós estamos chegando num momento em que a humanidade assim, vai entender isso não por uma via religiosa, como foi anteriormente pela doutrina secreta, não vai ser uma via de religião. É uma via que é ao mesmo tempo ciência, é ao mesmo tempo filosofia, ao mesmo tempo religião. Ela não tem jeito, é isso. Né? E assim, Isso, isso. ciência daqui, religião daqui, para que elas possam ficar juntas, tem que ter um diálogo entre elas. Porque elas não dialogam. Quem faz o diálogo? A filosofia. A filosofia é o diálogo. Então, ela indaga daqui, dá razão para lá, dá razão para cá, indaga, vai indagando e vai questionando, e vai dizer, não, mas ela tem razão, não, mas eu acho que tá.
Aí elas vão se encaixando e vão se juntando. Então, essa é a lógica das coisas, né? Então, nós temos, eu não estou falando isso no sentido ufanista, de mas assim, hoje, com o conhecimento que a ciência nos dá, a gente começa a ver que essas verdades espirituais, que a gente ouve falar há milênios, elas estão cada vez mais em moda, está na moda hoje. E você vê que hoje é natural, né? Às vezes as pessoas comentarem assim, numa próxima encarnação eu quero fazer diferente. Não entende nada, mas já entende a reencarnação como um processo natural, né? Uma coisa de mudança, foi ótimo para nós. E assim, esse momento que a gente está vivendo, eu considero um momento maravilhoso científico, que as coisas estão se descobrindo, e também no campo do comportamento humano também está se descobrindo. O que é que a gente está descobrindo no campo do comportamento humano? Que sem a fé fica muito difícil. Sem a fé está difícil. E a Sâmia estava vendo uns artigos, até ela mandou para mim. Ela disse, olha esse artigo aqui, olha que interessante. Na Europa, eu disse Europa, já é perceptível um aumento das pessoas nas igrejas. Opa, isso é interessante, hein? Na igreja católica, tá? As pessoas estão em busca de alguma coisa. Elas, digamos assim, elas foram na direção do materialismo, mas aquilo não deu, e aí agora elas estão fazendo uma redescoberta, mas aí é uma redescoberta bonita, porque eu vou para o catolicismo, não porque meu pai, meus avós, meu bisavô era, então eu vou, não por uma questão social, mas eu estou atrás de uma experiência com Deus. É o que está dito lá na reportagem. As pessoas estão indo porque elas querem ter essa experiência, essa coisa que não tem como colocar em palavras, que é esse sentir Deus na vida. E a humanidade, de repente, vai fazer essa mudança, isso vai ser muito bacana. E a própria Igreja Católica vem mudando muito, né? E também, isso vai trazendo também as pessoas de volta, né? Isso, claro. E outra coisa, né, Lá, muitas pesquisas científicas demonstrando isso, né, da importância da fé, da religiosidade, inclusive na cura de doenças, né, os prognósticos, quando internam. É interessante como já existe comprovação científica disso, do papel da fé na vida das pessoas, né? Centros de pesquisa nos Estados Unidos importantíssimos, né, como a Universidade de Duke e John Hopkins, e estão estudando isso, e olha que bacana, né? As universidades estão se abrindo para esses conhecimentos, né? Olha, a Maria Eugênia está falando, eu vi uma reportagem sobre isso, muito importante para aquele mundo voltar para a espiritualidade, sim. Então, está começando, então a gente está assistindo uma movimentação. Eu conversei com o Alexandre Moreira, lá em Campinas, e ele me contou uma coisa, ele disse o seguinte, que ele pegou aquele livro dele e disse, eu vou visitar 20 universidades brasileiras e eu vou levar esse conhecimento para as 20 universidades. Vou apanhar igual um cachorro, mas eu vou levar. Porque alguém tem que apanhar. Eu vou pegar e vou sair, vou apanhar, mas eu vou falar. Ele marcou a reunião nas 20 universidades. Eu fui e eu fiz nas 20 universidades. Ele esteve aqui em Goiás. Aí ele disse, eu fui para o curso de medicina, apresentei as experiências de quase morte, os relatos, as comprovações científicas, porque no meu meio científico eu posso falar, olha, fizemos isso, tinha aquilo, que são as informações espirituais. E aí ele entregou isso para a universidade. Ele disse, qual foi a minha grande surpresa? Em nenhuma das 20 houve deboche, nenhuma das 20 houve risinho ridículo. Ao contrário, eu recebi muitas perguntas legítimas, mas professor, e tal coisa? E o senhor testou isso? Que são perguntas pertinentes de quem realmente quer saber. Nenhuma universidade tratou como se fosse uma coisa ridícula. Estava todo mundo muito atento, auditórios lotados de professores e alunos, todos interessados em querer saber essa nova fronteira do conhecimento humano. Cara, nós estamos vendo...
eu queria ficar congelado. Não vou dizer que eu queria ter 20 anos, não, porque eu não queria ter 20 anos de novo, não. É muito perigoso ter 20 anos hoje. Eu queria ter o que eu tenho, mas eu queria desacelerar, sabe, assim, para eu poder ver mais coisas. Eu acho que os próximos 50 anos a gente vai ver tanta coisa mudando. A ciência vai mudar tanto. Não, mas você vai ver. De cá ou de lá, você vai ver. Mas eu queria estar aqui vendo. Ai, foi uma pena. Poxa. É isso aí, gente. Muito Mas eu bem. achei que eu tinha que trazer essa informação da doutrina admirável. E a gente vai dar sequência no texto, tá? A gente vai continuar no texto do Herculano. Vamos pegar o próximo capítulo agora, tá bom? Vai. Quem está acompanhando, quem tem o livro, né, já pode ler antes, já pode se A gente vai preparando. fechar a ciência admirável e vai para o capítulo seguinte dela. Bom? Ótimo, perfeito. E a gente agradece a todos vocês por estarem aqui, por interagirem. Gente, é muito gostoso, né? A gente ficar conversando e vocês conversando daí com a gente, colocando. É como se nós estivéssemos realmente numa sala de estudos. Isso é muito bacana, tá? Muito bom mesmo. Agora, Elahá, a gente começou naquela coisa, você estava chegando e eu fui conversando com o pessoal e a gente esqueceu da prece de abertura. Vamos fazer uma prece para encerrar? Isso que é importante. Então, É eu para vou a gente pedir. agradecer que deu tudo certo. Pois é. Eu vim no Uber, eu disse para o cara do Uber, meu amigo, pode ser que eu tenha que fazer uma live aqui do seu carro, viu? Porque se atrasar muito, eu vou ligar aqui. Então faz para nós, por favor. Faço sim. Oh, meu querido Senhor, o quanto te somos gratos por essas oportunidades que tu nos dás. É tão maravilhoso ter o contato com esses saberes. É tão extraordinário viver no tempo que tu nos trouxeste. Aparelhar-lhes as nossas vidas com esses conhecimentos incríveis que nos dão tanta força, tanta coragem, tanta compreensão de vida, que nós precisamos te retribuir por tudo que tu fazes. Por isso nós te rogamos, nos ajuda a te sermos gratos, nos ajuda a te dar de volta para o mundo em que vivemos um pouco do tanto que recebemos. Inspira-nos para que sejamos úteis ao mundo que nos acolhe. Ajuda para que nós estejamos como elementos que iremos contribuir para a sociedade melhor. E não deixa com que o pessimismo, o desamor, a descrença contamine os nossos corações diante de tantas luzes que tu tens colocado nos nossos caminhos. Ó Senhor, permite que nós consigamos manter o propósito que tu nos apontas e seguirmos resolutos, unidos nessa certeza de um amanhã venturoso para todos nós. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre as nossas vidas, iluminando as mentes do nosso planeta que descerram as fronteiras novas do conhecimento para que a doutrina admirável se espalhe sobre a Terra, que nós sejamos testemunhas dessa mudança extraordinária que começa a se desenhar no horizonte. Nós te agradecemos por tudo que tu nos concedes e te rogamos, Senhor, nos abençoa para que nós te sejamos gratos com as nossas vidas pelo tanto que tu nos dás. Muito, muito obrigado, Senhor.